gravar, seria bom você fazer propaganda do canal, da inscrição. Olha só. Você fala assim, dá uma curtida. Pode continuar falando, Alonso, que já estamos gravando. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado à professora Dilene por se oferecer para apresentar. Muito obrigado para o professor Rick e seus companheiros que vieram também prestigiar este evento. Muito obrigado a todos vocês. Como sempre, né, agradecendo a coordenação de matemática por seu apoio. E, bom, convidando todos vocês também para participar de nossa página no YouTube. Qual é o nome da página, Guilherme? Álgebra UFO, canal Álgebra UFO. Certo. Então, e nesse canal a gente tem as gravações de de todas as palestras de nosso seminário. Hoje nós temos a professora Dilene Souza, que irá apresentar o seu trabalho hoje. Ela é professora aqui da UFO desde 2015, né? Ela fez doutorado na Universidade de São Paulo. Então, muito obrigado, professora Dilene. Deixo com você a palavra. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela oportunidade em falar aqui com vocês. Bom, o título da minha palestra é Loopes automórficos comutativos de ordem P ao cubo. Esse é um trabalho em conjunto com o professor Alexandre Grishkov, que foi o meu orientador de doutorado, e o professor Petri sempre gaguejo no nome do Petri Wojciechowski, que ele foi o meu co-orientador de doutorado, tá? Bom, antes de começar, aqui é o esquema da palestra, eu vou definir o que é um loop. Um loop ele é um conjunto não vazio que, com uma operação binária, tal que para quaisquer A e B pertencentes a Q, as equações AX igual a... Perdi um B aqui, gente. AX igual a B e YA igual a B tem solução única e existe um elemento identidade nesse loop, tá certo? Não preciso necessariamente ter propriedade associativa. Toda vez que eu tenho um loop associativo, eu recaio em um grupo. Eu consigo mostrar que, com essas duas condições, eu consigo mostrar que todo elemento tem inverso, tá certo? Vou dar um exemplo de um loop não associativo, um loop de tamanho 5, com essa tabela de Cayley, tá? Aqui eu consigo ver que o 1 é um elemento identidade e eu consigo ver que as equações AX igual a B e YA igual a B têm únicas soluções, porque essa tabela de Cayley é um quadrado latino, né? Também conhecido como sudoku. Cada elemento aparece uma única vez em cada linha e em cada coluna, tá? Esse exemplo aqui de tamanho 5 é o menor exemplo de loop não associativo. Se eu tiver um loop com ordem menor do que 5, né? 1, 2, 3 ou 4, necessariamente vai ter que valer a propriedade associativa, ok? Um exemplo um pouco mais conhecido, eu vou pensar em que os elementos da base e os seus simétricos da álgebra dos números de Cayley, né? As álgebras de Cayley-Dickson de dimensão 8 sobre os reais, tá? A gente sabe que essa álgebra é uma álgebra alternativa, não associativa, né? E eu vou pensar nessa base com a multiplicação. Então, aqui nós temos um loop de tamanho 8, também não associativo, e esse loop é um loop bastante importante no sentido de que ele é gerado eu penso na base das álgebras de Cayley e eu penso como os elementos unidades desse anel alternativo, tá? Toda vez que eu penso num anel alternativo e eu penso nas unidades desse anel, eu tenho um loop que é um loop chamado loop de Mulfang. Um loop de Mulfang, apesar do nosso tema não ser loops de Mulfang, sim loops automórficos, toda vez que eu tenho oportunidade de falar dela, eu falo, tá, gente? Então vai ter uns 2 minutinhos aqui de fala sobre ela.
Um loop de Mulfang é um loop onde vale essa identidade aqui, tá? Existem outras duas identidades equivalentes às identidades de Mulfang, mas esse loop foi um dos loops mais estudados. Até hoje estuda-se bastante coisa sobre loops de Mulfang, mas foi um loop assim, bastante estudado. Ele se aproxima, apesar de não ser associativo, a sua estrutura aproxima-se bastante das estruturas de grupo, certo? E ele tem esse nome em homenagem a Ruth Mulfang. Ela foi uma geômetra, ela estudou em Frankfurt, fez doutorado em Kinsberg, sob influência do Hadameister, e quando ela terminou o doutorado, ela voltou para Frankfurt para ser professora na universidade, mas foi informada pelo Terceiro Reich que não podia, simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. Aí ela foi trabalhar na indústria, como matemática na indústria, e quando acabou a guerra, ela voltou para Frankfurt, foi a primeira mulher professora de matemática numa universidade alemã. Então, bom, voltando para os loops, quando eu tenho um loop, eu defino alguns elementos especiais. Primeiro, dados A e B e C num loop Q, eu defino o associador A, B, C dos elementos A, B e C como sendo o único elemento do loop Q que satisfaz essa equação, tá certo? Bom, se valer a associatividade, todos os associadores vão ser iguais a 1, tá bom? E o comutador dos elementos A e B vão ser o único elemento AB pertencente a Q que satisfaz esta equação, tá certo? Prosseguindo, quando eu tenho um loop, eu defino alguns subloops importantes. Os primeiros que eu vou falar são os núcleos à esquerda, à direita e intermediário, tá? Eles são os elementos que associam com todos os outros elementos do loop, dependendo da sua posição. Se eu tiver, por exemplo, eu vou pegar essa identidade aqui, tá? Se para todo x e y pertencente a Q, eu sei que o associador x, y e a é igual a 1, isso aqui, por definição de associador, é falar que x, y, a é igual a x, y, a para todo x, y pertencente aqui, tá certo? Então, os núcleos, eles vão me falar quais são os elementos que associam com todos os outros elementos do núcleo, do loop, a partir da sua posição. O núcleo vai ser a interseção de todos esses núcleos, a direita, a esquerda e intermediário, tá certo? Todo elemento que está no núcleo associa com todos os elementos do loop. E o centro desse loop é todo mundo que está no núcleo e que comuta com todo mundo, tá? Então, para um elemento estar no centro de um loop, ele precisa associar e comutar com todos os elementos do loop, ok? Bom, para cada A pertencente a um loop Q, a gente define as operações, as funções, né? Translação à direita e translação à esquerda. Pela própria definição de loop, né, eu preciso que as equações xa igual a b e ay igual a b tenham únicas soluções para todo A e B no loop, e essas translações, elas são bijeções do loop Q. E aí o grupo gerado por todas essas translações é o que eu chamo de grupo das multiplicações de Q, tá? Ele é um subgrupo do grupo de todas as permutações do loop Q, ok? Eu esqueci de falar, tá, gente? Vocês podem me parar a qualquer momento para qualquer pergunta, ok? Prosseguindo com as nossas definições, eu falo que vou definir aqui o grupo das aplicações internas, tá? O grupo das aplicações internas é toda multiplicação de Q que fixa a identidade. É sabido que esse grupo das aplicações internas, ele é gerado por essas três funções, por essas três multiplicações, ok? Bom, eu tenho a t de x, que é o equivalente à conjugação, quando a gente mexe com, no caso associativo, né?
e tenho a R de XY e a L de XY definidas dessa forma. Deixa eu só fazer uma observação antes de eu continuar. A R de XY, isso vale para a L também, a R de XY é a RXY a menos 1, RY, RX, tá certo? Se eu suponho que valha a associatividade, aplico a R de XY a um elemento A do loop, isso aqui vai ser R de XY a menos 1, R de Y aplicado no AX, que isso daqui vai ser o R de XY a menos 1, AX, Y. Vou supor aqui, vou colocar um asterisco aqui. Se eu supor a associatividade nesse ponto, eu vou ter que isso aqui é R, XY a menos 1 de A, XY, que isso aqui vai ser A para todo A pertencente a Q. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que esses dois geradores aqui para o grupo de aplicações internas, eles não fazem sentido se a minha estrutura for associativa. Em nos dois casos, os dois geradores vão ser iguais à identidade, tá certo? E aí eu defino o que é um loop automórfico. Um loop automórfico vai ser um loop, eu também vou chamar de A-loop para ficar mais abreviado o nome. É todo loop que as aplicações internas são automorfismos, tá? Com isso, voltando aqui uns 2 slides, a gente vê que grupos são exemplos de loops automórficos, porque a conjugação a gente sabe que é um automorfismo de um grupo. Nesses 2 casos aqui vão ser a identidade, tá? Então, grupos são exemplos de loops automórficos, mas existem outros exemplos não associativos. Bom, o estudo de loops automórficos, ele começou em 1956, com o trabalho do Bruck e Page, que, entre vários resultados sobre esse tipo de loop, eles provaram, na verdade, né, que os A-loops associam potências. O que significa isso? Significa que se eu tenho um A-loop e considero o subloop gerado por um único elemento, ele vai ser um grupo cíclico, tá? Vai ser associativo. E A-loops satisfazem o que a gente chama de anti-automorphic inverse property, que é essa propriedade para inverso aqui, tá? Uma coisa que eu não comentei no final, mas no início da palestra, mas loops em geral não precisa ter um inverso bilateral. Eu consigo um inverso à direita, eu consigo um inverso à esquerda. Agora, a loops, ele tem um inverso bilateral e ainda vale essa propriedade, tá ok? E aí, para todos x e y no loop comutativo, eu vou ter que... Oi? Dilene, só uma pergunta. Isso que eu ia perguntar sobre esses loops comutativos, que o loop não necessariamente ele é comutativo, não? Um loop não necessariamente é comutativo, não. Isso. Se for no slide anterior, então, e essa definição do inverso lá do XY é a definição natural, não? Quando o loop não é comutativo. Quando os elementos não são comutativos em um grupo, não sei. Não, mas é porque essa definição aqui, ela não é natural se a estrutura não for associativa. Porque quando você multiplica é verdade, sim, quando não é associativo. Por y a menos 1 e x a menos 1, não necessariamente você consegue fazer essa ligação aqui para anular esses elementos com seus inversos. Então, assim, às vezes, numa estrutura não associativa geral, você não consegue nem a existência de um inverso bilateral. Ok, obrigado. Ok, imagina. Dilene, posso? Oi, pode, claro. Lá atrás, quando você deu esses geradores RX, RY, são independentes em algum sentido? Digamos, você precisa de todos, um deles basta, ou tem alguma coisa nessa... No caso comutativo, você só precisa ou do RXY
ou do LXY. Mas, no caso geral, eles são independentes. Você precisa dos três para gerar. Se você tem um loop, a gente costuma brincar que loops costumam ter adjetivos, né? Ou é loop automórfico, é loop de Mulfang, é loop de Ball. Então, se você tem um loop sem adjetivo, você precisa dos três para gerar o seu grupo de aplicações internas. Mas variando x e y em todos os elementos do loop, vai dar muitos elementos aí. Em geral, você não vai precisar de todos, né, digamos assim. Como assim? Não sei, talvez fixando só o x e varrendo o y no RxY, você já consegue os geradores ou alguma coisa nesse sentido. Ou não, às vezes você precisa de quase todos. Então, você tem pouca estrutura, né? Se você estiver pensando que você usa o fato... Deixa eu ver. Você usa o fato de AX igual a B ter sempre solução. Então, se você variar o X, fixar o A e variar o X, você usa todos os elementos, você acaba tendo todos os elementos. Talvez, viu, Rick? Talvez. Mas, a princípio, assim, num loop sem adjetivos, é porque, assim, talvez você não precise de todos os, variar todos os R de XY, todos os XY, para gerar esse tipo de multiplicação. Mas não necessariamente uma R de XY vai gerar uma L de XY, ou vai gerar uma T de XY, entendeu? Entendi. Então, talvez isso que você fale, talvez eu não precise de todos os XY para gerar, tipo, esse tipo de gerador, ou esse tipo de gerador, mas eu preciso de todos para gerar os três tipos. Não, tá claro. Ok? Obrigado. Imagina. E aqui. Bom, quando eu tenho um loop comutativo, então os geradores do meu grupo de aplicações internas, bom, o T de X vai ser identidade e o R de XY vai ser igual ao L de XY. Assim, para eu ver se um loop comutativo é automórfico, basta eu verificar que L de XY é um automorfismo. E como todo mundo gosta de colocar a definição de loop de maneira equacional, um loop comutativo Q é uma loop se valer essa equação para todos os x, y e u e v dentro do loop Q, onde essa barrinha aqui, essa divisão à esquerda que a gente chama, é o LA menos 1 de B, tá? Isso aqui vem só do fato que eu preciso que a L, x, y de UV tem que ser L, x, y de U vezes o L, x, y de V, tá ok? Bom, prosseguindo, o estudo de loops comutativos, de loops comutativos, né, ganhou bastante força com os trabalhos do Jedlicka, do Quinion e do Wojciechowski em 2010 e em 2011, onde os autores provaram que todo loop comutativo de ordem ímpar é solúvel, esse é um teorema bem famoso para a teoria de grupos, que loops comutativos finitos satisfazem teoremas de Lagrange, de Cauchy, isso não é verdade para um loop em geral, mas para loops comutativos finitos isso acontece. Toda vez que eu tenho um número primo P, loops comutativos de ordem P, 2P, 4P, P quadrado, 2P quadrado e 4P quadrado são associativos. E eles também construíram uma classe de exemplos de loops comutativos de ordem P ao cubo não associativos, né? O que a gente quer mostrar nessa palestra, esses exemplos, tá ok? Para a gente pensar nesses loops comutativos de ordem P ao cubo, eu vou primeiro precisar de uma outra definição para lidar com eles. Eu falo que um loop Q, ele vai ser, para um loop Q eu vou definir a seguinte série, né? Eu vou chamar o Z0 de 1, eu vou chamar o ZI mais 1 como sendo a pré-imagem do centro desse quociente pela projeção canônica. E aí eu obtenho essa série. Deixa eu só fazer uma observação. Eu não defini nesses slides, mas o conceito de subloop, subloop normal, homomorfismo, loops quocientes, eles funcionam de maneira bem análoga às estruturas associativas, ok? Então, esse aqui é
o loop quociente e a projeção canônica, que pega o elemento de Q e leva na sua classe, pega um elemento X de Q e leva na sua classe X e de Q, tá certo? E aí eu falo que um loop, ele é centralmente nilpotente de grau N, se essa série para no termo N, né? Mas ela é diferente mas esse termo N é diferente do N menos 1. E uma coisa que a gente usa bastante na classificação dos loops comutativos de ordem P ao cubo é que um loop não associativo, ele é centralmente nilpotente de grau 2, se e somente se, quando eu faço o quociente do loop pelo seu centro, esse quociente vai ser um grupo abeliano. Tá ok? Bom, os autores, o Jellicoe, o Kinney e o Wojciechowski, provaram que se P é um número primo ímpar, então todo loop comutativo de ordem P elevado a K, ele vai ser centralmente nilpotente. E aí, o que a gente ganha com esse teorema é que se P é um número primo ímpar, todo P loop automórfico comutativo finito vai ter um centro não trivial. Tá ok? E com isso, a gente parte para o estudo dos loops automórficos comutativos de ordem P ao cubo. Bom, então eu vou pegar Q, um loop comutativo de ordem P ao cubo, e vou supor que ele tenha centro não trivial, tá? Eu vou supor isso porque o resultado do Wojciechowski, do Kinney e do Jellicoe, ele só vale para P ímpar, né? E existe loop automórfico comutativo de ordem 8 com centro trivial. Então, eu vou pegar e falar assim, ó, eu quero um loop de ordem P ao cubo que tenha centro não trivial. Se o Q for associativo, ele vai ser um grupo abeliano. Então, vai ser um desses seguintes 3 grupos aqui. Agora, se ele não for associativo, vai valer o seguinte: o centro deste loop vai ser isomorfa ZP. Por que isso, né, gente? Vale o teorema de Lagrange. Então, se o centro é não trivial, ele tem a ordem P ou P quadrado. Só que se ele tiver ordem P quadrado, o quociente de Q pelo seu centro vai ser cíclico. E a gente não consegue ter um loop não associativo cujo quociente pelo seu centro seja um grupo cíclico, tá? Porque eu consigo, nessa situação, eu consigo subir a associatividade do quociente para o loop inteiro. Então, eu não posso ter que a ordem do centro vai ser P quadrado. Então, ele tem que ser ordem P, portanto, o centro, que é um grupo abeliano, é isomorfa ZP. E da mesma forma, o quociente, que pelo seu centro, tem ordem P quadrado. Mas ele não pode ser o grupo cíclico de ordem P quadrado, porque, de novo, se eu tenho o quociente do loop por seu centro dando um grupo cíclico, eu consigo subir a associatividade do quociente para o loop de cima. Então, a única possibilidade que eu tenho aqui para um loop comutativo de ordem P ao cubo é que seu centro, se ele não for associativo, é que seu centro seja isomorfa ZP e que o quociente seja ZP por ZP, tá certo? E com isso, nós temos que Q é um loop comutativo, se Q é um loop comutativo de ordem P ao cubo não associativo, ele vai ter 2 geradores e classe de nilpotência 2, tá? Deixa eu só fazer uma outra observação. Aqui eu estou usando um outro resultado, que a loops comutativos de ordem P quadrado tem que ser grupo, tá certo? Então, é por isso que eu sei que esse quociente aqui é um grupo abeliano, tá? Então, quero só fazer uma observação sobre o loop ser nilpotente de classe 2. Então, eu tenho aqui que nilpotente de classe 2. E aí, então, eu sei que Q sobre o seu centro é um grupo abeliano. Isso aqui é um grupo abeliano.
E isso implica, eu vou chamar de A de Q, o subloop gerado por todos os associadores de elementos de Q, tá? A, BC pertencente a Q. Se Q quociente, o Z de Q, é um grupo abeliano, se isso aqui é grupo, então isso aqui implica que o associador de Q é um subloop de Z de Q, tá certo? Então, se ele é central, observe que quando eu defini o centro, eu falei, ó, todo mundo que associa e comuta com todos os elementos do loop. Então, se eu for fazer um produto nesse loop da forma AB, CD, e quero juntar, por exemplo, A com C e B com D, na hora de eu fazer esse produto, vai aparecer um monte de associadores. Mas todos esses associadores, eles vão estar, eu posso escrever isso aqui, BD, mas todos esses associadores, como eles são centrais, eu posso deixar sempre ele à direita desse produto, ele não interfere na hora de fazer esse produto aqui. Eu vou, gerou um associador, deixa ele ali de canto. Tem outro associador, deixa ele ali de canto. Então, fica bem mais fácil trabalhar com os associadores quando o loop é nilpotente de classe 2, tá bom? Então, para prosseguir com a classificação desses loops, como quando eu tenho um loop comutativo de ordem P ao cubo, como eu sei que ele é nilpotente de classe 2 e tem 2 geradores, nós fomos atrás de encontrar o loop comutativo livre, nilpotente de classe 2, com geradores livres X1 e X2, tá certo? Nós temos que, quando eu faço esse produto X1A1, X2A2, com X1B1, X2B2, eu posso concentrar as potências de X1 e X2 a menos de um produto de associadores aqui, porque como ele é nilpotente classe 2, todos os associadores eu posso deixar eles no cantinho lá na direita na hora de fazer essas contas. Então, para eu pensar na forma normal de palavras dentro desse loop F2 de X1 e X2, eu vou calcular todas as possíveis relações entre os associadores de X1 e X2, tá ok? E aí, acontece que, quando eu tenho um loop comutativo nilpotente de classe 2, primeiro, eu vou ter que os associadores estão dentro do centro, que foi aquela conversa que a gente teve 2 slides atrás, e os associadores, eles se comportam de uma maneira bem boa. Por exemplo, vale essa identidade que a gente chama de identidade reflexiva, que o associador ABA é igual a 1. Se eu quiser inverter o associador, basta que eu permute os elementos dos extremos de lugar, tá certo? E vale uma identidade parecida com a identidade de Jacobi para a álgebra de Lie, né? Se eu pego o produto de 3 associadores, onde os elementos desses associadores estão variando de maneira cíclica, esse produto vai dar 1, tá ok? E aí, com o fato adicional do loop ser automórfico, esse loop, na verdade, ele vai ser automórfico somente se a função associador for multiplicativa na primeira coordenada, tá certo? Tudo bem? E uma coisa que, juntando os itens 3 e 2, a gente consegue que, por esse item, a gente consegue que o loop, o que vai ser um loop, se somente se o associador for multiplicativo na última coordenada, e usando esses 2 fatos, junto com essa identidade de Jacobi, a gente sabe que um loop Q vai ser automórfico, um loop comutativo, nilpotente de classe 2, vai ser automórfico, se somente se o seu associador for multiplicativo na coordenada do meio também. Então, eu tenho associadores, funções multiplicativas em cada uma das 3 coordenadas, tá? Que foi o que eu resumi nesse lema aqui, tá? Então,
seja que é um loop comutativo nilpotente de classe 2, para quaisquer A, B, C e D. Então, eu tenho associador multiplicativo na primeira coordenada, associador multiplicativo na última coordenada, associador multiplicativo na coordenada do meio. Aquele produto que eu fiz uns slides atrás, né? Quando eu faço o produto AB por CD, isso aqui vai ser ACBD vezes este produtinho de associador aqui, em função de A, B, C e D. Pelo item 1, toda vez que eu tenho um número inteiro, o fato de o associador ser multiplicado por 3 entradas, a gente tem que esse associador dessas potências vai ser a potência desse associador. E uma coisa muito interessante é quando eu tenho associadores desta forma, ele vai ser o produto de associadores AB e ABB. E eu vou usar isso daqui depois, tá, gente? Então, eu vou fazer um highlight aqui, que este expoente aqui que está entre parênteses é o determinante da matriz quando eu pego as primeiras e as segundas e a terceira coordenada, tá bom? Quando eu coloco primeira coordenada, segunda, os expoentes da primeira coordenada e segunda coordenada, o que está dentro desse parênteses é o determinante dessa matriz. Tá certo? Tudo bem? Bom, com todos esses dados, a gente vê que quando eu pego no lugar de A e B os geradores livres X1 e X2, quando eu pego um associador desta forma, ele vai ser o produto de associadores da forma X1, X1, X2, X1, X2, X2. De onde a gente tira que os associadores, todos os associadores de F2, são gerados por esses 2 associadores aqui, tá? E, gente, esses 2 geradores são livres, então eles não... esses 2 geradores são livres, esses 2 associadores são livres de relação, tá ok? Bom, então, a gente descreve qual é o loop livre, o loop comutativo livre, nilpotente de grau 2 com geradores livres. Todo elemento desse loop, ele pode ser escrito de maneira única, dessa forma aqui, onde A1, A2, A3, A4 são inteiros. A multiplicação é dada por essa fórmula aqui. Observe que aqui nós temos os expoentes gerados por aquele produto de associador, tá certo? E aqui o Z1, e eu estou chamando Z1 e Z2 daqueles 2 associadores independentes, tá certo? E em vez de trabalhar com essa forma desse loop, eu vou falar que esse loop F2 de X1 e X2, ele é isomorfo a Z4 estrela, onde estrela é essa operação. E aí, a gente tem que o loop F é igual aos núcleos, que é igual aos associadores, que é formado pelas 2 últimas coordenadas, tá? 0, cartesiano 0, cartesiano Z2. Tá ok? Tudo bem? Então tá, a gente tá com esse loop, esse é o loop livre, a loop comutativo livre, nilpotente de classe 2, com 2 geradores livres. Só que agora eu preciso voltar para eu quero voltar para o meu problema dos loops de ordem P ao cubo, certo? Então, imagina o seguinte, então eu tenho o Q não associativo, eu sei que o Z de Q, ele é isomorfo a ZP, e eu sei que o quociente Z de Q, ele é isomorfo a ZP por ZP, tá certo? Tudo bem? Então, para qualquer que seja Azinho pertencente a Q, quando eu pego a classe do AZ de Q e elevo isso aqui a P, isso aqui vai ser a classe do Z de Q,
tá certo? Então, não, na verdade eu fiz isso, exatamente. Isso aqui vai ser a classe do Z de Q. Então, o A elevado a P pertence ao Z de Q, o que implica que o AP ao quadrado vai ter que ser igual a 1. Então, o meu loop Q, ele tem expoente no máximo P quadrado, tá? E qualquer que seja um C pertencente ao centro de Q, ou qualquer que seja C pertencente ao associador de Q, ele elevado a P vai ser igual a 1. Baseado nisso, pensando nisso, a gente, dentro do loop F, a gente considera o subloop KP, que é o subloop normal gerado por esses elementos, tá certo? Uma continha simples mostra para a gente que o KP, ele é da forma P quadrado C1, P quadrado C2, PC3 e PC4, onde C1, C2, C3 e C4 são elementos de F, é um elemento de F, tá certo? E uma funçãozinha auxiliar que a gente usa a gente define, não sei tradução em português para essa função, tá? Então, vou continuar falando overflow indicator, que é para todos os inteiros A e B entre 0 e N, eu vou definir essa função falando o seguinte, ó, vai ser 0 se a soma de A mais B for menor do que N, e vai ser 1 caso contrário, tá certo? E eu vou definir o loop FP como sendo o quociente do F por KP, tá certo? Aqui, essa função overflow indicator, ela serve porque a gente escreve agora o loop FP como ZP a sexta com essa multiplicação, onde eu falo o seguinte, ó, nas duas primeiras coordenadas, nada acontece, tá? É como se fosse um produto direto mesmo. Nas duas coordenadas intermediárias, eu tenho a função overflow indicator das duas primeiras aparecendo aqui, e nas duas últimas coordenadas, eu tenho essa função aparecendo aqui, tá certo? Pessoal, aqui, essa overflow indicator a gente usou porque, se a gente for pensar no FP, ele seria ZP ao quadrado por ZP, ou ZP ao quadrado por ZP ao quadrado, né? Deixa eu voltar ali no KP. Olha, nessas duas primeiras coordenadas eu tenho um múltiplo de P ao quadrado. Então, a gente usa essa função overflow indicator para colocar tudo em ZP, tá certo? Em vez de pensar no ZP ao quadrado, tá? E outras informações sobre a estrutura do FP é que seu centro, os seus núcleos são todos iguais, a ZP4, e o seu associador é ZP quadrado. Tá ok? Bom, esse loop FP é o P-loop livre, nilpotente de classe 2, com dois geradores X e Y dessa forma, na variedade dos loops automórficos comutativos que satisfazem essa identidade aqui, tá? Se eu pensar na variedade dos loops automórficos que satisfazem, loops automórficos comutativos que satisfazem essas identidades, esse FP é o objeto livre dentro dessa variedade, ok? Bom, dentro do FP, quando eu faço x elevado a p e y elevado a p, eu tenho esses elementos. E quando eu faço os associadores xxy e xyy, eu tenho esses dois elementos. Então, eu vou pensar no centro como soma direta desses gerados aqui, que vai ser isomorfa ZP4, e eu vou pensar nos associadores como essa soma direta aqui, que eu vou pensar em ZP2. Aqui eu estou colocando como soma direta, porque mais para frente eu vou, como o centro e o loop e o associador, por estar dentro do centro, são grupos abelianos,
eu vou usar a notação aditiva e vou pensar nesses dois conjuntos como espaços vetoriais sobre ZP, tá ok? Bom, o que acontece? Quando eu pego qualquer elemento, qualquer matriz no GL2 de P, essa matriz consegue induzir um automorfismo. Eu vou chamar a matriz de Rho, então vou chamar esse automorfismo de Rho-Chapelle em FP, definido nos geradores dessa forma, tá ok? E o mais legal é que para qualquer automorfismo que eu pegar de FP, vai existir uma matriz Rho em GL2 de P e um automorfismo sigma, tal que esse lambda vai ser Rho-Chapelle com sigma, e esse sigma age como identidade dentro do centro deste loop FP, tá ok? A partir desse automorfismo que a gente vai definir uma ação dentro desse grupo G no centro. Bom, eu vou, antes de falar do critério de classificação, eu vou denotar por AP a classe de todos os aloops comutativos Q, com 2 geradores, que possuem um subloop central, tal que o quociente por esse subloop central de ZP por ZP, tá? Quero que esse subloop central seja isomorfo a ZP. Dentre os grupos abelianos de ordem P ao cubo, esse cara aqui é o único elemento que pertence à classe AP, tá bom? Aqui eu estou pensando no grupo dentro dessa classe, porque aloops comutativos, grupos são exemplos de aloops. Ok? Bom, o nosso critério de classificação é o seguinte: para todo loop que eu pegar no AP, seja P um número primo, né? Para todo loop que eu pegar dentro da classe AP, vai existir um epimorfismo FP, um epimorfismo φ de FP em Q, onde o kernel dessa φ vai estar dentro do centro do FP, certo? E quando eu pegar 2 loops dentro dessa classe do AP e pensar, estou pensando nos loops Q1 e Q2, e eu vou pensar o φ1, o epimorfismo para o Q1, e o φ2, o epimorfismo com Q2. Então, esse Q1 e o Q2 eles vão ser isomorfos somente se existir uma matriz dentro do GL2 de P, tal que o kernel do φ2 foi a imagem do kernel do φ1 pelo automorfismo induzido Rho-Chapelle. Tá ok? Então, esse é o nosso critério de classificação. E aí, pensando que, quando eu pego um loop dentro da classe aqui, como o kernel de φ, ele é, como a ordem do kernel de φ é a ordem do FP dividido pela ordem de Q, então nós temos que esse kernel de φ tem ordem P ao cubo. Então, para a gente classificar os elementos de AP, A menos de isomorfismo, é suficiente descrever as órbitas da ação de GL2 sobre os subespaços tridimensionais do Z de FP, tá ok? Lembra que o Z de FP é essa soma direta aqui, e eu vou, só por questão de simplicidade, chamar de V o subloop gerado por XPYP, e chamar de W o subloop gerado pelos associadores. Tá ok? Vamos ver como é que é essa ação? Bom, primeiro para P diferente de 3. Essa ação, ela vai fazer o seguinte nos geradores de Z de FP, tá? Eu vou pegar Rho alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Então, ela leva o XP no alfa 1, XP, alfa 2, XP. Levo o YP no beta 1, XP, beta 2, XP. Levo os associadores, o associador XXY no alfa 1, det de Rho, XXY, alfa 2, det de Rho, XYY, e leva o beta 1, det de Rho, e leva o XYY no beta 1, det de Rho, XXY, e beta 2, det de Rho, XYY, tá certo? Uma coisa interessante que essa ação, ela é como se a gente pegasse o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ali no XPYP, ela é uma transformação linear, tá certo? Ok? Bom,
Então, as órbitas para P diferente de 3, eu tenho, se eu assumir P diferente de 3 e assumir esses 5 conjuntos aqui, tá? Aqui, deixa eu só colocar a notação. Esse aqui eu vou pensar no subespaço, e aqui é todos os subespaços, é o G agindo nesse subespaço XP somado com W, tá? Então, essas 5 órbitas, eu quero chamar a atenção aqui para a O5. A O5, eu tenho uma dependência aqui de lambda, e eu falo que lambda ele não é um quadrado em ZP. Então, quando P for igual a 2, eu vou considerar o O5 vazio, tá? Então, para P igual a 2, eu tenho somente 4 órbitas. Então, essa reunião das OIs, com I variando de 1 a 5, é uma reunião de junta de todos os subespaços tridimensionais do centro de FP. Tá ok? Beleza? E aí a gente fez um caso à parte para o P igual a 3, porque na ação, quando P é igual a 3, o subespaço V, que é o gerado por XPYP, ele deixa de ser G invariante, tá certo? Eu tenho aqui um resquício em função dos associadores, tá? Então, essa ação, ela é um pouquinho diferente aqui para o x ao cubo e para o y ao cubo. Mas para os associadores, continua da mesma forma, tá ok? E para P igual a 3, nós temos também essas 5 órbitas, tá ok? Gente, aí, um resultado que nós temos é que nós temos, então, 7 loops comutativos de ordem P ao cubo, tá? Desses 5 aqui, esse primeiro, ele é um grupo, porque ele contém o associador, então vou fazer o quociente por um subloop que tem o associador, então o quociente vai ser o loop, que é o único loop, vai ser um grupo, que é o único grupo que está na classe AP, tá certo? E as outras 4 órbitas são loops de ordem P, correspondem a loops de ordem P ao cubo não associativos. Tá ok? Tudo bem? E aí, tem um jeito da gente mostrar quem são esses 4. Antes disso, deixa eu mostrar o loop comutativo de ordem 8. Ele é não associativo, ele tem centro trivial, e ele é dado por essa tábua de Cayley aqui, tá? Esse loop, gente, ele foi encontrado a gente pode buscar ele num software chamado Prover9, e esse é um software que gera quadrados latinos a partir de argumentos combinatórios e tal, e ele tem um filtro de isomorfismos. Então, esse é o loop, a loop comutativo de ordem 8 com centro trivial, tá? Então, para o caso P igual a 2, tem loops não associativos de ordem 8 com centros triviais. Agora, Desculpa, Jenny, a menos de isomorfismo é só esse? A menos de isomorfismo é só esse. Com centro trivial, tá? A menos de isomorfismo é só esse. Exato. Agora, os outros a gente consegue construir usando a ideia de extensão, tá? Eu falo que um loop Q ele é uma extensão do loop Z pelo loop K, se o Z for normal em Q e se o quociente for isomorfo a K, tá? E se esse loop Z estiver contido no centro de Q, eu falo que essa extensão ela é central. Quando eu penso em extensões centrais de um grupo abeliano por um loop K, então todas essas extensões vão ser dessa forma aqui, onde eu tenho esse cociclo θ aqui, que vai ser definidos no K cartesiano Z, dessa forma, ó, os elementos de K vão ficar tranquilos aqui, vão ser como se fosse um produto direto, e os elementos de Z vão ser como se fosse um produto direto, mas eu tenho esse resíduo aqui, θ de xy, tá certo? Esse θ
é uma função que pega 2 elementos de K e leva num elemento de Z, que satisfaz essa condição aqui. Toda vez que uma coordenada for 1, o θ vai ser 1, ok? Essa aplicação ela é chamada de cociclo de loops. E aí a gente usa essa aplicação para definir o seguinte loop. A gente pega P um número primo, A e B pertencente a ZP, e aí a gente vai pegar esse conjunto aqui como sendo a extensão do grupo ZP por ZP pelo grupo ZP, com este cociclo aqui, tá? Cociclo de o θ de x1, x2, y1, y2, dado por por essa expressão. Aqui, olha, x1, y1, p e x2, y2, p é aquela função overflow indicator, tá? Mas lembra que A e B, lembra que xi e yi estão em ZP, então eu olho só para o representante classe dele. Eu olho só para o A e B, desculpa, por x1, y1, x2, y2 entre 0 e p-1, tá? O representante da classe dele. Aí, a gente, nesse loop aqui, deixa eu só escrever como é que fica, o xy vai ficar como? Olha, dentro do K vai ficar a mesma coisa, né? Então, vai ser x1 mais y1, x2 mais y2, e aí nós temos a terceira coordenada, que é x3 mais y3, mais o cociclo, que vai ser x1 mais y1, x2, y2, mais o azinho x1, y1, p, mais um bzinho x2, y2, p, tá certo? Então, dado qualquer p, eu consigo construir um loop de ordem p ao cubo usando esse cociclo, tá certo? Usando essa construção. Bom, a proposição que nós temos é que, se eu considerar A e B pertencentes a ZP, onde P é um número primo, e considerar que aquela construção que a gente fez no slide anterior, esse Q vai ser um loop não associativo, comutativo de ordem P ao cubo. O núcleo à esquerda vai ser igual ao centro, que vai ser a última coordenada, e o núcleo intermediário vai ser as duas últimas coordenadas como subconjunto de Q, tá certo? E se eu faço o quociente de Q por ZQ, isso daqui vai ser o grupo das aplicações internas de Q, tá? Lembrando que aqui o grupo das aplicações internas, como o loop é comutativo, eu vou pensar só no L de UV como geradores, tá certo? E aqui nós temos os 4, porque a gente tem o seguinte resultado. Bom, se nessas condições, né, se o para B for 0, 0 e o P for diferente de 3, então o Q tem expoente P. Se o para B for diferente do 0, 0 e o P igual a 3, então o Q tem expoente P quadrado. Se o A igual a 0, o núcleo vai ser isomorfo a ZP por ZP. E se o A for diferente de 0, o núcleo intermediário vai ser isomorfo a ZP quadrado, tá? Então, nessas 4 opções, nós temos a loops comutativos, não associativos e não isomorfos, certo? E, bom, é isso. Obrigada. Aqui eu vou passar os slides de referências. Muito obrigado. Muito obrigado, Dilene. Eu queria saber se tem algum comentário, alguma pergunta. Eu gostaria de perguntar. Pode perguntar. Por favor. Deixa eu pegar aqui a anotação. Volta lá, por favor, no critério de classificação.
Se você puder. Sim. Vocês ainda estão vendo meus slides? É porque eu tiro. Sim, eu estou vendo. Sim, estamos vendo. Se eu entendi bem, você não classificou todos os loops de ordem P ao cubo. Você classificou aqueles que estão dentro do AP, que tem essa propriedade específica, é isso? Sim, sim. É porque dentro do AP, vou voltar um pouquinho mais quando a gente define a classe AP, né? Então, assim, quando eu falo dessa classe AP, eu penso em todos que tem um subloop central de ordem ZP, tal que esse quociente seja isomorfo a ZP por ZP. Quando o loop é não associativo, isso acontece com o próprio centro do loop, né? Então, se o Q ele é não associativo, o centro dele é isomorfo a ZP, e esse quociente ele é isomorfo a ZP por ZP. Então, assim, de fato, todos os loops não estão nessa classe AP, mas os que estão faltando são dois grupos abelianos. Então, mas todos os não associativos estão aqui dentro. O que está faltando aqui é só o cíclico de ordem P ao cubo e o abeliano alimentar. Tá. Então é completa a classificação. Ela é completa. E eu dou aula aqui de álgebra no mestrado, né? Então eu lembro de exercícios de grupo mesmo que tem muita similaridade, que acontece isso aí, né? Que tem o caso quando você vai mexer com um grupo de ordem P ao cubo, ou tem alguma coisa com o centro C cíclico também, faz uma coisa assim. Mas, então, quando a ordem for P a quarta, ou P a N, você acha que algum tipo de coisa similar pode funcionar? Bom, então, o ordem P a quarta está sendo a história da minha vida. Eu estou trabalhando nessa classificação, só que no ordem P a quarta desdobra muito. Por exemplo, na ordem P a quarta eu tenho loops nilpotentes com classe 3, então o quociente pelo centro vai ser não associativo. Eu tenho o caso onde eu tenho 3 geradores, então a minha matriz vai ser dentro do GL3 de P, então a ação fica bem grande, fica bem difícil de fazer essas contas. E uma outra dificuldade, assim, que não foi um passo muito simples, não está sendo, na verdade, um passo muito simples, sair do P ao cubo para o P a quarta, é porque aqui acontece bem bonitinho, para todo P eu tenho 7, mas quando é P a quarta, eu tenho, por exemplo, sei lá, 18 para P igual a 5, 27 para P igual a 7, entende? Então, não há ainda... Tem uma regularidade. Não tem. Então, se tem uma regularidade, se esse número depende de P de alguma forma, assim, se existe uma função que dependa do P, eu ainda não vi esse padrão, essa função. Dilene, indo nessa linha, desculpa, né, já ir falando assim, sem... Não, sem problemas. Mas assim, o P a quinta, por ser o 5 um primo, e o 4 não, por exemplo, o 3, isso facilitaria? Tipo assim, seria mais fácil um P a quinta do que o P a quarta? Ou nada a ver? Você não acha? Por exemplo, entendeu? Olha, entendi sua pergunta. Por ser 5, talvez as contas seriam até mais fáceis do que o 4. A primalidade do expoente, né? Entendi. Então, vou ser muito sincera, eu ainda não comecei a atacar o P a quinta, porque eu ainda não estou dominando qual é o comportamento do P a quarta, sabe? Mas pensando que é uma boa ideia. Né? Às vezes acontece isso, né? Da gente pegar a potência de primo, seja só um primo mesmo, né? Sem ser composto, seja mais fácil do que... Enfim, mas talvez seja uma ideia aí, né? Pra você. É uma boa ideia. Nossa, muito bom. Uma boa ideia, sim. Obrigada. Dilene, outra coisa, desculpa.
Fica à vontade. E você tentou colocar, ao invés de classificar o PA quarta inteiro ou o PAN inteiro, colocar uma propriedade adicional de modo que vai forçar a ser muito parecido com esse caso seu, por exemplo, o centro ser cíclico de ordem PAN-2, e aí o quociente é daquele jeito, alguma coisa assim, aí talvez esse lugar onde anda as órbitas tem dimensão 2 ou menor, não sei. Sim. Esse trabalho ele está dividido em casos, sim. O primeiro caso que eu dividi é o fato da classe de nilpotência, porque o fato dos associadores da classe de nilpotência C2 e os associadores serem centrais me ajuda muito. Então, quando é nilpotente de classe 3, os associadores deixam de ser centrais. O que eu tenho como central são associadores que têm 5 entradas. Então, são associadores dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho um associador. Eu faço um associador com um associador lá dentro. Esses são os centrais. A primeira ideia é dividir as classes de nilpotência. Tanto é que para nilpotente de classe 2, o critério de classificação é muito parecido, na maioria dos casos. O nilpotência de classe 3, eu só consigo uma implicação, não consigo se somente si nessa classificação. Se existe uma matriz que leva o kernel do epimorfismo de um e outro, eles são isomorfos, mas o contrário ainda está obscuro, assim, eu não consegui nenhum contra-exemplo e também não consegui provar que vale. Então, essas divisões, essa primeira divisão já foi feita, mas, de novo, né, a parte da gente contar as órbitas e achar um padrão que dependa de P está sendo bem complicado. Tanto é que essas órbitas eu estou contando no GAP. A gente, né, programação no GAP, né? E aí é o GAP que está me dando esses números. Eu tenho um caso onde eu tenho 48 órbitas. Então, para o caso P igual a quarta, está sendo bem desafiador. Eu acho que essa é uma boa palavra. Ai, não tô te... Vitor, liga o microfone. Sim, já sei. Obrigado, Silene. Mais algum comentário? Eu que agradeço. Alguma outra dúvida? Eu só quero fazer um comentário aqui. Dilene, gostei muito da palestra, muito bom. E gostei que a coordenação convidou uma mulher também aqui para estar deixando mais bonita o seminário de álgebra, tá? Além do aporte que está fazendo aqui da sua pesquisa. Então, isso foi muito bom mesmo. Gostei da sua homenagem não que só fez mais bonito da Wolfgang, aí, da Monstan Wolfgang, não lembro da mulher lá, entendeu? Muito bom. Wolfgang. E assim, só complementando, não fica só mais bonito, como mais diverso também, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E muito obrigada pelos comentários aqui do que eu vi no chat. Foi muito legal. E gostei também da lousa. É a lousa digital, né? Pois esse aqui, eu fiz os slides e aí eu estou usando um aplicativo, foi até a Elisa que me sugeriu, que chama Notability, que aí eu escrevo nos slides e tá me ajudando bastante nessas aulas síncronas. Nossa, muito bom. É um tablet, é um tablet. É um tablet ligado no computador. A lousa digital, na verdade, eu nem tentei, mas eu não tenho coordenação motora de escrever num lugar e olhar para o outro, então por isso teve que ser o tablet mesmo. Entendi. Depois tem que passar o nome do aplicativo. Passo sim. Vou escrever aqui. É um aplicativo muito bom. É um aplicativo que é um aplicativo pago, mas o investimento, sei lá, foi R$30, vale muito a pena, porque
Só que já me salvou nesse semestre de aula remota aqui, já valeu. Eu teria pagado 50 pelo que já me salvou. É muito bacana mesmo. Enriquece, né, a apresentação. Sim, obrigada. Muito obrigado, Jenny. Vamos agradecer de novo? Isso, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, muito obrigado. Eu vou parar a gravação, tudo bem? Bem.